Fala, meus amigos flarquebaldos e minhas amigas flarquebaldas. A pauta do vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma questão que envolve a arquibancada. Uma questão que envolve a arquibancada do Flamengo. Manifestações da nossa arquibancada. E essas manifestações, não estou querendo dizer que são cantos, que são músicas. Nessa pauta de hoje, eu quero falar sobre faixas que foram parar na nossa arquibancada e que chamaram muita atenção. Faixas que ao longo dos anos foram marcantes e chamaram a atenção na nossa arquibancada. Chamaram a atenção não só da nossa torcida, não, mas também dos jogadores, de dirigentes. Eu não vou me estender muito nas questões que envolvem as faixas que eu vou citar. Elas têm sua importância, mas não vou precisar me adentrar muito no assunto para dizer o porquê dessas faixas estarem lá, não. A ideia do vídeo é simplesmente trazer a lembrança dessas faixas que passaram um dia por nossa arquibancada, sem precisar detalhar muito o porquê do contexto delas estarem na arquibancada. E vamos lá. O ano era 2003 e naquele ano de 2003, uma faixa chamou muito a atenção na arquibancada, uma faixa que a raça rubro-negra, inclusive, colocou na arquibancada, que os dizeres eram: mercenários, honrem a camisa e respeitem a torcida. Cara, aquilo ali mexeu demais com os jogadores. Não vou dizer se o efeito foi positivo ou negativo dentro de campo, até porque o Flamengo oscilava demais. O Flamengo oscilava demais em 2003. Mas a proposta do vídeo não é querer dizer se a faixa funcionou ou não. Eu estou querendo dizer que são faixas marcantes que passaram pela nossa arquibancada. A proposta do vídeo é essa: falar sobre faixas marcantes de protesto ou de incentivo que passaram pela nossa arquibancada. E essa faixa marcou sim, marcou uma época ali no ano de 2003 que era perfeita a frase: mercenários, honrem a camisa e respeitem a torcida. E essa faixa aí, de fato, chamou muito a atenção na época. Vamos lá, faixa 2. O ano é 2008. Agora já é uma proposta diferente. Essa faixa que eu vou citar agora, no ano de 2008, já é uma proposta diferente. Por mais que eu não queira entrar muito nessas questões do porquê das faixas, mas sem citá-las como foi a primeira, eu vou falar um pouquinho só dessa segunda faixa. O ano era 2008 e na final, no primeiro jogo da final entre Flamengo e Botafogo, o Flamengo se consagra campeão estadual de 2008 e no primeiro jogo da final, as torcidas organizadas do Flamengo promoveram duas faixas gigantescas. Uma ficava ali no setor verde, né? No antigo Maracanã, no setor verde, e a outra, posterior ao placar, no setor amarelo. Ou seja, as torcidas organizadas do Flamengo na época, ali no ano de 2008, raça rubro-negra, torcida jovem, tinha a Fla-Show, a Falange, a Urubuzada, a Flamanguaça, elas levaram duas faixas somente. Uma para o setor verde, a outra para o setor amarelo da arquibancada do Maracanã. Cara, aquilo ali emudeceu a torcida adversária. Para o lado rubro-negro, causou um frisson, foi uma euforia tremenda. E do lado adversário, do lado oposto, cara, os caras emudeceram quando viram essas duas faixas. E essas duas faixas diziam o seguinte: no setor verde, nação rubro-negra, vinha o placar, setor amarelo, a maior torcida do mundo. Cara, e foi sensacional, porque as duas faixas eram gigantescas. A faixa escrito Nação Rubro-Negra pegava todo o setor verde. E a faixa escrita a maior torcida do mundo pegava todo o setor amarelo. Ou seja, toda uma metade, vamos dizer assim, toda uma metade do Maracanã só com duas faixas e duas faixas gigantescas que chamaram muito a atenção e marcaram história na arquibancada. Essas duas faixas, no caso, em 2008, escrito Nação Rubro-Negra, a maior torcida do mundo, cara, foi demais. O Flamengo começa ganhando o jogo ali. Essas duas faixas causaram uma atmosfera tão maneira, já falar outra palavra, tão maneira na arquibancada, que ali
já começou em vantagem o Flamengo. E o Flamengo conquista, inclusive, o título carioca de 2008. Vamos entrar agora em 2009. Em 2009, o Flamengo, inclusive, ganha o Campeonato Brasileiro, né? O desfecho em 2009 é a conquista do hexacampeonato. Flamengo campeão brasileiro de 2009. Mas duas faixas durante o ano de 2009 chamaram muito a atenção. Na verdade, três faixas, porque num jogo eram duas faixas, a exemplo de 2008, era uma no setor verde e outra no setor amarelo, e uma outra terceira faixa foi numa outra ocasião, em outros jogos de 2009. Essas três faixas não entravam no mesmo jogo. Num jogo, entravam duas faixas, sendo uma no setor verde e uma no setor amarelo, e também em 2009, uma outra faixa chamou muito a atenção. Primeiro, eu vou entrar com essas duas faixas que foram usadas em 2009 em determinados jogos. Setor verde do Maracanã. A frase era a seguinte: o Flamengo é maior que tudo e todos. Aí vinha o placar, no setor amarelo, outra faixa gigantesca, pegando todo o setor amarelo, dizia o seguinte, dando sequência à primeira faixa: diretoria e jogadores respeitem a nação. Então era uma frase única, distribuída em duas faixas. Na primeira dizia: o Flamengo é maior que tudo e todos. E na sequência, diretoria e jogadores respeitem a nação. Cara, isso foi sensacional também. Eu estou dizendo sensacional aqui porque, de fato, chamou muito a atenção também. São faixas que marcaram a nossa arquibancada. A dos Mercenários, lá em 2003, em 2008, Nação Rubro-Negra, a maior torcida do mundo. Em 2009, estou agora, nesse momento, narrando as faixas que chamaram a atenção em 2009. Então, teve essas duas faixas que foram utilizadas em alguns jogos. O Flamengo é maior que tudo e todos, diretoria e jogadores respeitem a nação. Chamaram, de fato, muito atenção. E aquilo ali é a torcida do Flamengo mostrando insatisfação também. No ano de 2009, a torcida do Flamengo demonstrou insatisfação na arquibancada. Na reta final do ano, a gente sabe que valeu, que toda essa indignação, que todas essas frases usadas nessas faixas deram resultado. E uma outra faixa utilizada também em 2009, cara, foi tipo uma marca registrada naquele campeonato brasileiro. E a frase emblemática, até hoje é muito usada essas fotos dessa faixa são muito usadas até hoje, e essa faixa dizia o seguinte: simples e direta a faixa, simples e direta. O brasileiro é obrigação. Faixa essa colocada pela torcida urubuzada no ano de 2009. O brasileiro é obrigação. Cara, e no final da história, o Flamengo foi campeão brasileiro. Não estou querendo dizer aqui que foi por causa dessa faixa ou por causa das faixas utilizadas em 2009. Mas ali o recado foi dado. O recado foi dado e jogadores, eles entendem quando o recado é dado. Eles observam. As faixas estão lá na arquibancada, mas eles enxergam. Eles dão uma espiadinha assim na torcida do Flamengo, entendem o recado, eles leem o recado. Então, em 2009, foram utilizadas essas três faixas. Duas, sendo uma única frase distribuída em duas faixas, e essa, o brasileiro é obrigação, uma única faixa utilizada pela urubuzada em 2009. Então, o que eu estou narrando aqui nesse vídeo? Eu estou fazendo aqui uma cronologia de faixas que chamaram muito a atenção na nossa arquibancada. Não só da nossa arquibancada, como dos jogadores do Flamengo, da diretoria do Flamengo e, por muitas vezes, da torcida adversária. São faixas emblemáticas. 2003, Mercenários, honre a camisa e respeite a torcida. Aquilo ali o jogador não passa batido por jogador, não. Faixas assim não passam batidas pelos jogadores, não. Aí já citei 2008, Nação Rubro-Negra, a maior torcida do mundo. É uma faixa de incentivo também, faixa emblemática. 2009, citei aqui as faixas utilizadas em 2009. Uma única frase, distribuída em duas faixas. O Flamengo é maior que tudo e todos,
diretoria e jogadores respeitem a nação. E a outra, utilizada em outros jogos, o brasileiro é obrigação. E agora vamos avançar para 2023. Chegamos em 2023. Ano que o Flamengo também oscila demais, né? Nas competições, no Campeonato Brasileiro, e está dando aí várias rateadas. E vou tentar ser breve, não vou me estender muito não. A ideia é falar sobre as faixas e não no desempenho em si do Flamengo. Então chegamos em 2023. No último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, uma faixa utilizada pela torcida Nação 12 chamou muito a atenção dos torcedores. E com certeza, consequentemente, não só dos torcedores, como da diretoria, dos jogadores. E a frase, também curta, porém com efeito enorme, dizia o seguinte: viemos pelo manto, não por vocês. Sensacional a faixa. Viemos pelo manto. A gente vai ao Maracanã pelo Flamengo, conforme eu falei no vídeo anterior. Vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link que eu falei sobre essa faixa no vídeo anterior. Nós vamos ao Maracanã, acredito eu, que a maioria dos torcedores do Flamengo vão ao Maracanã pelo Clube de Regatas do Flamengo e não por jogador. O jogador está ali de passagem, é obrigação deles renderem o melhor, entrarem com raça, desempenharem o melhor futebol. Então, os dizeres da faixa, o recado é perfeito. Viemos pelo manto, não por vocês. Não por vocês quem? Jogadores e diretoria do Flamengo. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu vim trazer para vocês essas faixas que marcaram época na arquibancada. Citei aqui 2003, citei 2008, 2009 e agora estou citando 2023. São faixas que fazem parte da história da nossa arquibancada, que marcaram época. E essa também utilizada agora em 2023, marcará época também, que com certeza jogadores e diretores do Flamengo enxergam aquilo ali. E essas faixas não passam batidas não, tenho certeza que elas entram lá nas conversas do dia a dia de jogadores e de clube. Beleza, galera? Então fiz aqui uma cronologia sobre faixas que marcaram época na nossa arquibancada, faixas muito representativas, com recados perfeitos, umas de incentivo, outras de cobrança, como sempre deve ser. A nossa arquibancada não pode perder a essência, tem que sempre ser assim. E mais uma vez ela foi mantida. Uma faixa interessantíssima, usada em 2023, que com certeza o recado foi dado e continuará sendo lembrada essa faixa. E para concluir, o Flamengo vence, nessa faixa utilizada pela torcida Nação 12, o Flamengo vence o Goiás por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Então eu quis trazer aqui para vocês algumas recordações de faixas que foram muito bem utilizadas na nossa arquibancada. E espero que vocês dêem um like aí no vídeo, curtiu essa cronologia de algumas faixas? Dê o like aí. Quem não tiver inscrito, se inscreve no canal da Flarquibal History. Beleza, galera? Então, meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.